Atenção, ouvintes! Nós estamos no ar! Meus irmãos, este texto que nós lemos, embora não tenhamos lido o capítulo todo, né, é o suficiente para nós fazermos uma breve reflexão, né, sobre algumas coisas importantes aqui que esse texto pode nos ensinar. Em primeiro lugar, vamos falar sobre o contexto histórico, do que acontecia naquele tempo. Os exilados eles estavam voltando para a sua terra de origem, não é? Depois de Ciro ter decretado, e entre eles estavam os judeus que haviam sido cativos, né? Os mais pobres, né? E somavam ali cerca de 50 mil pessoas que voltavam para Jerusalém, agora liderados por Zorobabel. Eles começaram a fazer a reconstrução do templo e tudo mais, e Zacarias ele foi um desses profetas, assim como Ageu, que faziam, através das suas palavras, com que as pessoas se lembrassem do Senhor, o povo de Deus se lembrasse do Senhor e se voltasse para Deus, né? Para reconstruir o templo, para tornar-se para o Senhor. Naquele tempo, o que acontecia, né? Como foi pregado que durante o Congresso das Irmãs, né? Que Ageu dizia, que o Senhor falou para o povo, né? Considerai os vossos caminhos. Por quê? O povo estava deixando a reconstrução do templo, as coisas, estava deixando a casa do Senhor de lado, né? E estavam preocupados em construir as suas próprias moradias. E dizem alguns pregadores, alguns estudiosos da palavra do Senhor, que eles estavam chegando a usar o material que estava destinado à reconstrução do templo para suas próprias casas. Então você veja, a nação sendo reerguida, né? O povo se reerguendo, o templo do Senhor sendo reerguido, sendo refeito, reconstruído, e o povo tendo a coragem de pegar o material da construção da casa do Senhor, né, para construir a sua própria casa. Hoje em dia, às vezes, essas coisas ainda acontecem, mas de outro jeito, né? E, enfim, vamos seguindo em frente para não entrar nas polêmicas, né? E seguindo em frente. E o Senhor, através do profeta Zacarias, né, ele falava ao povo. Zacarias, ele era um profeta que ele atentava mais para que as pessoas, através das suas palavras, fazia com que as pessoas atentassem mais para o valor espiritual, né, de tudo aquilo que estava acontecendo no seu tempo. Então, ele, através do ministério profético, né, neste texto que nós lemos aqui, ele disse assim que ele teve uma visão que viu um homem levando uma corda de medir. E ele perguntou para aquele homem: onde você vai? E ele disse: vou medir Jerusalém para saber o seu comprimento e a sua largura. No verso 3, ele diz: então o anjo que estava ao meu lado foi se encontrar com outro anjo que vinha em sua direção e lhe disse: corra e diga àquele jovem que um dia Jerusalém ficará tão cheia de gente que quase não haverá espaço para todos. Muitas pessoas morarão fora dos muros da cidade, junto com seus rebanhos, e apesar disso, estarão em perfeita segurança. Aquele jovem estava medindo, né, o território de Jerusalém. Nós sabemos que no tempo de Neemias houve a reconstrução dos muros de Jerusalém. Muros esses que permanecem até hoje. Eu tenho aqui diante de mim o quadro, né, que mostra aquela visão panorâmica da cidade velha, né, da Jerusalém antiga. E é interessante porque naquele tempo funcionava assim. Uma cidade ou uma região que não houvesse muros de proteção, ela estava sujeita a ataques do inimigo. Qualquer inimigo que viesse, passasse por ali, ia conquistar aquele povo, aquela cidade. Ou seja, era um povo que era considerado não um povo forte, mas um povo fraco, que não tinha segurança, um povo que era facilmente dominado, que qualquer um que chegasse ali mais forte do que eles dominava eles e acabava, né? Quando havia esse domínio, era o domínio da cultura, era o domínio do comércio,
era o domínio da moral, né? As mulheres eram forçadas a se casarem com homens de nações estranhas, os filhos muitos se tornavam escravos, muitos homens eram mortos, instituía-se cultos a outros deuses no meio daquele povo, e enfim, né? Aconteciam todas estas coisas. E naquela visão em que Zacarias viu um jovem fazendo a medida de Jerusalém, né, o anjo que estava com ele disse para avisar, viu um outro anjo vindo na sua direção e disse para avisar aquele jovem que chegaria um dia em que Jerusalém seria tão habitada com tanta gente que teria gente morando até do lado de fora dos muros e que haveria segurança ainda assim. Por quê? Porque o Senhor é quem os guardaria. Então vocês vejam, meus irmãos, o que esse texto nos revela. Nos revela que, apesar de todo o esforço e da nossa preocupação sobre tantas coisas, né, acerca da nossa vida, acerca da nossa casa, da nossa família, acerca do que pode vir a acontecer, acerca do que o noticiário mostra a cada dia, que nós vemos a violência, né, de maneira tão grande por aí, mundo afora, e vendo todas essas coisas que acontecem e catástrofes e mais catástrofes, até mesmo naturais que acontecem, tudo mais, tudo isso para nós sabemos o que significa, que vem chegando aí os dias finais da igreja aqui na terra, tudo isso para nos anunciar todas essas coisas. Mas apesar disso tudo, da nossa preocupação e tudo mais, o Senhor estava dizendo ali através de Zacarias que para o povo de Israel ele seria a sua segurança. E o anjo do Senhor disse assim: porque o Senhor mesmo será uma muralha de fogo protegendo Jerusalém e os seus habitantes, e ele será a glória da cidade. Você veja que o Senhor estava dizendo que haveria tanta gente ali morando naquele lugar, naquela geografia, naquele espaço, que ultrapassariam os limites que já haviam sido ali demarcados, e que não haveria necessidade de fazer uma nova muralha, né, que nós lemos lá em Josué, no caso quando aparece Raabe, que as muralhas de Jericó naquele tempo, né, passavam-se duas vias, né? Passavam-se duas carroças por cima dos muros e as pessoas construíam casas, tinham comércio em cima dos muros, porque eram muralhas bem largas, né? E nós precisamos dessas informações, porque se a gente for pensar na questão do muro da nossa casa, né, feito do tijolo baianinho, né, que uma pancada mais forte já pode causar algum estrago, né? As muralhas da cidade eram bem largas para que nem com um maior poder bélico daquele tempo pudesse haver algum tipo de dano ou prejuízo ou que facilitasse a invasão da cidade. Então, o Senhor estava dizendo, o anjo do Senhor estava dizendo ali que haveria tanta gente vivendo em Jerusalém que que o Senhor seria uma muralha por fora da muralha, porque haveria gente vivendo até do lado de fora, e o Senhor será um muro de fogo. Aliás, o Senhor será com uma muralha de fogo ao redor da cidade para aguardar. Agora eu te pergunto, sendo o Senhor o guarda, sendo o Senhor a segurança, sendo o próprio Deus a proteção, qual é o inimigo forte que poderá conquistar ou então invadir a cidade? A palavra do Senhor nos diz que se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia o sentinela. Se o Senhor não guardar a cidade, o que a Bíblia nos diz? Vai ser inútil qualquer segurança, não é? Então, quando o Senhor guardando a cidade, o inimigo pode vir de qualquer jeito, pode vir com drone por cima. O Senhor forma também a proteção por cima. E eu quero dizer para você aqui, meu irmão, minha irmã, que talvez tenha passado ou talvez já passou na vida por algum momento difícil e que sentiu até com medo de que o inimigo viesse prevalecer sobre você, que o inimigo se prevalecesse sobre a sua casa, ou então a situação veio de uma maneira tão forte que consumiu a sua força, que consumiu os seus dias, consumiu a sua mente, seu pensamento de modo geral, a ponto de fazer com que você não pensasse em outra coisa, senão no que você poderia fazer para evitar que uma catástrofe maior pudesse acontecer. A palavra do Senhor vem para você dizendo hoje que o Senhor é tua segurança.
O Senhor é aquele que guarda a sua casa. O Senhor é aquele que guarda a sua família. O Senhor é quem te protege. A palavra do Senhor nos diz que muitas são as aflições dos justos, mas o Senhor os livra de todas, né? As aflições fazem parte da jornada, né? As dificuldades, as adversidades, os impedimentos muitas vezes, tudo isso faz parte da nossa jornada. Porém, né, não são estas coisas que vão definir o final da nossa jornada. Pelo contrário, nós sabemos que aquele que nos guarda é quem determinará qual será o fim. Sabendo que o Senhor é conosco, sabemos o que a palavra de Deus nos diz sobre qual será o nosso destino, né? Chegaremos ao porto desejado, como diz a palavra do Senhor. Então, meu irmão, minha irmã, eu quero dizer para você hoje que você tenha a certeza, tenha a segurança de que o Senhor está te guardando, apesar de tudo que tem acontecido de mal no mundo, apesar de toda a maldade do homem que está distante de Deus, apesar das dificuldades que acontecem muitas vezes dentro da nossa casa, questões de saúde, questões financeiras, apesar de todas estas coisas, é o Senhor quem nos guarda, e sendo Ele quem nos protege, sendo Ele a nossa segurança, não há mal que possa prevalecer. Você pensa que as muralhas grandiosas impediram que cidades fossem conquistadas? Ou então que o inimigo lutasse para conquistar aquelas outras cidades? Não é? Não foram impedimento, né? Mas você veja no caso de Jericó, não foi um ato simples que fez com que o povo conquistasse Jericó, né? Foi porque o Senhor determinou, e o Senhor determinando, nem a maior muralha poderia impedir. Porém, sendo o Senhor a proteção, nem o maior exército ou maior estratégia adversária poderá penetrar esta muralha ou essa barreira de segurança que é o Senhor, né? Você veja que a maior segurança edificada pelo homem não é nada perante o Senhor, mas o Senhor sendo a nossa segurança, não há nada que o homem possa fazer para derrubar. Então, meu irmão, minha irmã, descanse no Senhor sabendo que Ele tem te guardado, que Ele tem cuidado de você, que Ele tem sido a sua proteção, que Ele tem mantido os olhos dele sobre a sua vida, e Ele tem te guardado por onde quer que você vai. E existem tantos livramentos que o Senhor nos dá, meus irmãos, que muitas vezes nós nem percebemos, né? Porque nós não sabemos a intenção do coração mau do homem quando nós saímos da porta da nossa casa para a rua, ou muitas vezes quando estamos dentro da nossa casa e há o mal rondando por ali, nós não sabemos, mas sabemos que os anjos do Senhor estão a todo tempo nos guardando. Por isso, toda noite, crie este hábito de agradecer ao Senhor pelos pequenos e grandes livramentos e por aqueles ainda que você nem percebeu, mas que o Senhor te concedeu. Agradeça a Ele por ter guardado a tua casa, agradeça a Ele por ter guardado a tua família, agradeça ao Senhor porque Ele tem intervindo na sua vida, fazendo coisas que ninguém mais poderia fazer ou que você mesmo não seria capaz de fazer. E reconheça que Ele tem sido a sua segurança, a sua proteção, e que a cada dia Ele assim permanecerá sendo, ao passo de que nós nos chegamos a Ele, nos aproximamos dEle e observamos os mandamentos da sua santa palavra. Amém? Eu quero convidar você neste momento, unir a sua fé à minha, nós vamos juntos orar ao Senhor, o nosso Deus. Nosso Deus e nosso Pai, no nome do Teu Filho amado Jesus Cristo, é que nós nos achegamos ao Senhor pelas portas da oração e queremos, Senhor eterno, glorificar e engrandecer o Teu santo nome. O Senhor, ó Deus, que nos tem dado graça e fortaleza. O Senhor, ó Deus, que nos tem feito frutificar no Espírito. O Senhor, ó Deus, que tem guardado as nossas vidas de maneira, Senhor, que podemos testemunhar do Teu santo poder, de grande obra, grandes coisas que o Senhor tem feito por nós, ó Pai. Podemos ver, Senhor eterno, a Tua mão agindo de maneira grandiosíssima em nosso favor. Grandes coisas o Senhor tem feito por nós, ó Pai. Se estamos aqui de pé, se estamos vivos,
é porque o Senhor tem mantido a tua mão poderosa estendida sobre nós. Somos gratos ao Senhor, ó Deus, porque o Senhor tem nos guardado a cada dia. E, Senhor, que nosso coração reconheça isso a cada dia de nossas vidas, Pai. Senhor, esta semana que se inicia, queremos, Senhor amado, pedir que o Senhor abençoe, Senhor, a vida de cada um de nós. Senhor, estamos aqui reunidos, Senhor, em um só Espírito. Estamos, Senhor amado, unidos, Senhor, em uma só fé. Senhor amado, crendo, Senhor, que Tu podes fazer coisas extraordinárias. Dê saúde, Senhor, ao Teu povo que ora conosco neste momento. Dê graça e fortaleza, Pai, a cada homem e a cada mulher. Faze-os saber que o Senhor é com eles. Faze-os saber que o Senhor é por eles. Senhor amado, alcança, Senhor, a cada um em suas necessidades. Seja, Senhor amado, financeira, seja no matrimônio, seja na saúde, seja, Senhor amado, uma porta de emprego. Que o Senhor, ó Deus amado, venha fazer coisas grandiosíssimas que ninguém mais jamais poderia fazer por eles, Pai, ou que nós mesmos não poderemos fazer por nós mesmos, ó Deus. Mas sabemos que o Senhor é por nós e por isso neste dia queremos louvar o Teu nome, Te agradecer e engrandecer, ó Deus, porque sabemos que a Tua santa palavra está agindo e operando em nós e através de nós, para a glória do Teu santo nome. Te louvamos, Te engrandecemos e assim todos juntos dizemos amém e graças a Deus.